Vamos lá, atenção, gravando. Olá, está começando o Tela Aberta, a sua viagem pelo audiovisual. E nesse clima, vamos embarcar no cinema de ficção científica para falar sobre esse, que é um dos gêneros mais antigos e populares da sétima arte. O Silvio Gonçalves já está a postos. Roteirista, crítico, escritor, graduado em jornalismo e cinema, ele também é um grande conhecedor da literatura de ficção científica. Silvio, seja muito bem-vindo ao nosso Tela Aberta. Obrigado, adorei o convite. Silvio, quando e como você começou a se interessar por cinema? Eu acho que desde crianças, quem gosta de cinema é uma coisa que atrai naturalmente. Quando você é criança, vendo televisão, sempre tem algum programa que te interessa. Eu era criança, eu gostava muito de, além da imaginação, que era uma série de antologia, justamente de histórias de ficção científica. Cada episódio era um curtinha, uma história curta. Então, foi uma das coisas que me fez gostar da linguagem audiovisual. Como roteirista, você se especializou em comédias. Isso foi mais fruto da escolha ou das suas oportunidades? Das duas coisas. O caso das oportunidades pesou muito. Na verdade, o primeiro filme que eu fiz, que eu escrevi profissionalmente, foi em 2007, um thriller que se chama Sem Controle. Primeiro filme também da Cris D'Amato, diretora, com Eduardo Moscovis. Era um filme de suspense, mas daí eu fui para uma série de TV que se chamava As Brasileiras, que era uma série de antologia com histórias curtas, bem tipo Além da Imaginação, só que não fantástico, eram histórias curtinhas. E a gente tinha, cada história era uma mulher em situação limite, em dificuldades, e a grande maioria das histórias eram comédias. Então, foi ali que eu consegui comecei a exercitar mais esse gênero. E descobri que era muito legal, que eu me divertia muito. Eu gosto muito de comédia. Alguns dos meus filmes favoritos são comédias, mas eu não me imaginava escrevendo roteiros de comédia para cinema. Aí, logo depois dali, a gente foi fazer um longa de comédia, que foi o SOS Mulheres ao Mar. Foi um filme muito bem recebido e, a partir dali, já teve o SOS Mulheres ao Mar 2 e fui recebendo outros convites e por acaso, acabei fazendo comédias românticas, como Ricos de Amor, Diário de Intercâmbio, comédias adolescentes, como Eu Fico Louco, Confissões de Adolescente, o filme. Eu gosto muito, porque é um gênero guarda-chuva. Você tem vários subgêneros. Pega tudo. Tem várias formas de fazer cinema diferentes com a comédia. É um gênero muito legal de trabalhar. Agora, Silvio, ter sido crítico de cinema contribuiu de alguma forma para a sua carreira como roteirista? Contribuiu. Eu fui crítico de cinema muito jovem. Quando eu ainda estava na faculdade de jornalismo, eu comecei a escrever para uma revista chamada Cinemim, porque a maioria das pessoas não vai lembrar, era uma editora já extinta, que era Ebal, editora Brasil América. Que ano foi isso? Isso foi em 90. Isso foi em 1990. Eu lembro que eu acho que dos primeiros filmes que eu escrevi crítica foi De Volta ao Futuro 2, filmes assim. E eu trabalhei por uns 2 anos nessa revista, depois também na Rádio MEC, escrevendo críticas. E era muito legal, porque eu tenho uma tendência a gostar de falar de cinema. Gostar de falar? De falar de cinema, escrever sobre cinema, né? Nem necessariamente de uma forma crítica, mas de uma forma de pesquisa, né? Hoje, por exemplo, eu trabalho como coordenador de roteiro num canal de dicas de cinema, que é o Like, que a gente faz isso sempre, tá sempre falando sobre filmes e séries. E ter esse olhar de fora, né, do resultado, né, de como o filme chega para nós, espectadores, e pensar sobre isso, certamente me ajudou a escrever de uma forma pensando no público, pensando no resultado do filme, né? Como é que aquela história vai ser recebida por aquele público-alvo, né? Se eu estou escrevendo um filme para adolescente, qual é a linguagem que eu tenho que usar, qual é o tipo de humor que tem que ter, se é uma história se é uma história romântica.
como a gente tem que chegar no público, né? E ter analisado por tanto tempo o filme dos outros, né? Filmes importantes do cinema, até isso me ajudou Para poder muito. chegar nesse final. É. E você, a gente estava falando um pouquinho do passado, você ia bastante ao cinema quando novo? Vou bastante ao cinema até hoje. Até hoje? Sempre. É um vício. Sou viciado em longa-metragem, vejo 2 por dia, desde criança, adolescente. E é muito bom, assim, é uma coisa que eu recomendo muito a todo mundo que queira trabalhar com cinema, em qualquer das áreas, do roteiro, a montagem, a direção. A gente precisa estar muito atualizado, né? Ver os clássicos também, ver os filmes importantes, rever filmes que você gosta, mas principalmente aquela se manter, base. claro, mas se manter up-to-date, saber como estão sendo as novas tendências dentro de todos os gêneros de filmes, todas as nacionalidades, muito importante acompanhar. Agora, da comédia para a ficção científica, a gente vai assistir um trecho de Viagem à Lua, de Georges Méliès. Esse filme é de 1902. Vamos ver? Esse foi um dos primeiros gêneros narrativos do cinema. A que você atribui esse pioneirismo? Bom, O Viagem à Lua, do Méliès, é um filme muito importante em vários aspectos. Em termos de estrutura, ele é um dos primeiros filmes que tem mais de um cenário. Por incrível que pareça, os primeiros filmes, eles eram frequentemente realizados com apenas um cenário, um lugar. Eram filmes de estúdio, sempre, né? E nesse filme que a gente acabou de ver, o Méliès, ele começa mostrando cientistas num observatório, depois tem um outro cenário que mostra o lançamento do foguete, na verdade, o foguete disparado por um canhão, aí corta, o foguete chega na Lua, né? Tem um momento... Tem um momento muito lúdico que a gente vê a cara da Lua e o foguete acertando o olho da Lua, fazendo careta. Esse tipo de narrativa foi uma das mais complexas na época. Então, é um filme bem importante. E, em termos de gênero cinematográfico, é realmente um dos primeiros filmes importantes de ficção científica. Ele é baseado em 2 livros. A Volta à Lua, do Júlio Verne, e da Terra e Os Primeiros Homens da Lua, do H.G. Wells. Ele mistura as 2 histórias, porque os astronautas são lançados por um canhão que nem no livro do Verne, mas eles em vez de dar a volta à Lua e voltar para a Terra, eles caem na Lua e ali encontram habitantes da Lua, exatamente como no livro do Wells. Ele mistura os 2 livros. Agora, Silvio, essa camiseta Musée Méliès aí, La Magie du Cinéma, fala aí pra gente. Eu estive na Cinemateca Francesa recentemente, não resisti comprar essa imagem, inspirada num dos filmes do Méliès. Eles têm um museu incrível com o material original do acervo de filmes do Méliès, muito bacana mesmo. Quais são os grandes marcos da história do cinema de ficção científica? Bom, Viagem à Lua, certamente, o filme que a gente vai comentar mais tarde, o Daqui a 100 Anos, certamente. Entre o Daqui a 100 Anos e o filme 2001, Uma Cena de Espaço,
se passaram várias décadas e foi um período em que o cinema de ficção científica era muito de produções de baixo orçamento, com algumas exceções, tipo Planeta Proibido, por exemplo. Mas o 2001, do Kubrick, em 68, é um dos poucos filmes que foi realizado não apenas com um grande orçamento, mas com uma carta branca autoral para o Kubrick fazer o filme que ele queria, e com o acompanhamento, tendo como roteirista e consultor o Arthur C. Clarke, que é um dos maiores escritores de ficção científica. Então, o Clarke e o Kubrick costumavam chamar o projeto, né, enquanto eles estavam fazendo, de o proverbial bom filme de ficção científica. Aquele filme que, puxa, quem dera tivesse um filme realmente bom. E eles queriam fazer esse filme, queriam fazer um filme que você acreditasse em tudo que estava acontecendo. Esse era o projeto. Esse era o projeto. E o perfeccionismo, que é lendário do Kubrick, é muito importante nisso, porque mais de meio século depois a gente vê 2001 e é um filme que não parece datado, ainda os efeitos especiais são convincentes, os diálogos, as questões abordadas. Em 2001 você tem como antagonista o HAL 9000, que é um computador, que é uma inteligência artificial, e já em 68 já falava dos riscos da inteligência artificial, que é uma pauta hiperquente hoje, né? Está falando disso. A inteligência artificial vai tirar nossos empregos, vai fazer arte pela gente, o que é que vai ser, né? E isso já era uma questão importantíssima no filme do Kubrick. H.G. Wells escreveu o roteiro de Daqui a 100 Anos, prevendo um futuro apocalíptico que não se realizou exatamente. Até que ponto é a ficção que inspira a realidade ou a realidade que molda a ficção? Eu acho que é as duas coisas. Eu acho que tem... a função da ficção científica, o objetivo dela, não é prever nada. A gente pensa muito nisso, a ficção científica prevê coisas, né? De fato, às vezes acontece. No Daqui a 100 Anos, por exemplo, é um filme de 36, e você pode ver pessoas falando por televisão, por vídeo remoto, né? Numa tela. E você vê vários confortos da vida moderna, na parte futurista, no final do filme, que não existiam em 36 e que a gente reconhece como normais hoje. Mas a ficção científica, ela ganha, por acertar muito em previsões, ela ganha essa fama de ter como função prever o futuro. Mas, na verdade, nenhum autor faz isso. O que a ficção científica é muito usada como, assim como a fábula era, como uma metáfora, uma forma de você falar de questões contemporâneas, importantes, sobre um outro ângulo. Então, séries como Jornada das Estrelas, por exemplo, na década de 60, numa época que ainda havia muitos assuntos tabu na TV americana, né? Eles falavam de questões como racismo, como vários tipos de injustiça social, usando cenários extraterrestres e criaturas alienígenas para falar de assuntos que eram hiperquentes e pouco tabu naquela época. Então, a ficção científica, ela fala muito sobre a época que o autor está vivendo, só que num outro contexto. No próprio Daqui a 100 Anos, o Wells, a história, ele lança o filme em 36, e ele prevê uma Segunda Guerra Mundial, né? Que ele até acerta ele erra por um ano, né? Ele erra por um ano. A Segunda Guerra Mundial aconteceu em setembro de 39 e no filme a gente vê acontecer no Natal de 40. Mas ele não estava ali querendo prever que a Segunda Guerra Mundial ia acontecer. Ele estava alertando para o risco disso acontecer. Era uma questão
alerta do mal. Todos os pensadores sabiam que aquilo podia, que a Primeira Guerra Mundial se estendia, de certa forma, poderia voltar a eclodir. E a coisa que era o grande temor dele era, uma guerra nova com mais tecnologia, o que pode acontecer? Pode acabar tudo. E essa é uma questão que é levantada logo no começo do filme, né? O mal que pode trazer, né? Com essa maior tecnologia. Com mais tecnologia. E foi uma coisa que a gente acabou vendo com a destruição de Hiroshima e Nagasaki pela bomba atômica, né? A gente não teve uma volta à barbárie, como acontece no filme, né? Porque no filme a Segunda Guerra Mundial se estende até os anos 70. Então, no final, as pessoas nem sabem mais por que estão lutando, né? E o mundo já voltou a uma barbárie. Tem um vírus que se espalha no final, que mata metade da população da Terra. Então, tem todo um retorno, né? E dali ele volta para a utopia no último ato do filme, uma utopia futurista. É isso, vamos dar uma rápida paradinha, a gente volta já já com mais Tela Aberta, não saia daí. Estamos de volta com Tela Aberta, conversando com o roteirista Silvio Gonçalves sobre o cinema de ficção científica. Vamos abrir esse bloco vendo uns trechos de um dos maiores clássicos de cinema de ficção científica, Metrópolis, de Fritz Lang? Opa. Silvio, Metrópolis mostra cidades superpovoadas, desigualdade social, luta de classes, precarização do trabalho. Nós já estamos vivendo no mundo distópico imaginado por Fritz Lang? Eu acho que sim, em muitos aspectos, né? O Fritz Lang, naquele filme, ele usa a ficção científica, né, para falar da luta de classes. Ele imagina ele e a roteirista dele, o Harbour, eles imaginam um futuro em que os ricos, os poderosos, vão viver muito bem, vão viver com muito luxo, na parte superior da cidade, e a classe operária vai viver nos subterrâneos, sem nenhum contato entre as duas realidades, entre aqueles que produzem e aqueles que comandam, ou digamos assim, que usufruem da produção operária. Essa colocação dele, acho que reflete muito em questões contemporâneas, né, de desigualdade social e de conflito de classes. Eu acho que a gente tem muitas metrópoles nos dias de hoje. Por falar nisso, o que você acha que está mais presente no cinema de ficção científica atualmente? As utopias ou as distopias, e por quê? As distopias, sempre. Porque elas são mais interessantes. Elas permitem conflito. Uma utopia é basicamente um futuro perfeito. Então, mesmo filmes e séries de ficção científica que têm ambientes utópicos, como Jornada nas Estrelas, por exemplo, em Jornada nas Estrelas, a Terra superou todos os problemas sociais, todas as dificuldades através da ciência, e eles podem se lançar ao espaço. Mas quando chega no espaço, a Enterprise, que é uma nave utópica,
em que a igualdade entre raças, entre povos diferentes, encontra distopias. Então, encontra planetas que têm problemas graves. Então, assim, mesmo em histórias utópicas, sempre há um pouquinho de distopia para haver conflito. E a gente pode pensar que, assim, a grande maioria dos clássicos de ficção científica são, de alguma forma, distopias. Matrix, daqui a 100 anos, Metrópolis, No Mundo de 2020, por exemplo, que é um filme que a gente fala muito sobre... É um filme sobre explosão populacional, né? Graças ao aumento explosivo da humanidade, os recursos vão acabando. Então, é um filme de 70 ou 71, do começo dos anos 70, mas que se passa num ano de 2020 com muitos problemas que a gente tem hoje. Então, as distopias são sempre mais interessantes. Agora, Silvio, o cinema de ficção científica sempre esteve muito associado aos filmes B, ou ao cinemão comercial. Obras como 2001, de Stanley Kubrick, continuam sendo uma exceção? Não. O bacana é que a gente tem os dois mundos, né? A ficção científica, assim como é um gênero com um público muito cativo, né? Tem um nicho, ainda tem muito filme B voltado para esse público. Mas já há um bom tempo, já há algumas décadas, já conquistou o mainstream, já conquistou o grande público. E você tem séries, franquias como Star Wars, né? Ou filmes como Interstellar, que são filmes de grande orçamento, altíssimo orçamento, né? E que são voltados para o grande público. Eu acho que 2000 não é mais uma exceção. Né? Na sua opinião, Star Wars muda o universo da ficção científica? Mudou o cinema, certamente. O primeiro filme de 77, ele fez os produtores americanos entenderem que havia muito mais gente interessada em histórias de ficção científica do que eles imaginavam. Foi um filme que foi um sucesso totalmente surpreendente, totalmente inesperado. Era um filme imaginado, esperava-se dele um fracasso total, e o que se encontrou foi filas imensas na frente dos cinemas dos Estados Unidos e no mundo depois, e tanto que causou uma eclosão assim do gênero de ficção científica, uma nova explosão do gênero no final dos anos 70, início dos anos 80. Assim, Agora, hoje a gente vive tão imerso em tecnologia que às vezes parece que a gente está num filme de ficção científica, né? Total. Diante disso, ainda existe espaço para inovação nesse gênero? Acho que sim. Porque toda tecnologia que vem chegando, a gente precisa pensar no impacto social, no impacto humano dela, né? Então, você tem filmes que às vezes, filmes e obras que às vezes trabalham com assuntos que a gente já viu, mas trazem um novo aspecto, trazem um novo ângulo, né? Por exemplo, agora eu acho que a gente vai ver vai ver de novo muitas histórias sobre inteligência artificial, que já vinha vendo nos últimos anos, com Ex Machina, com vários filmes bem interessantes. Mas eu acho que a gente vai voltar a ver bastante Com certeza. Como as tecnologias impactam na vida da gente. Com certeza. Silvio, muito obrigado pela sua presença aqui no Tela Aberta. Eu que agradeço, adorei a conversa. Semana que vem tem mais Tela Aberta para vocês. Até lá, tchau, tchau.